Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro em português e com boa disposição desta equipa de 3 amigos, geeks, gamers que se divertem imenso a falar sobre o hobby que tanto adoram. O meu nome é Marco Silva e tenho o enorme prazer de estar a gravar mais um episódio com os meus amigos Miguel Lourenço. Olá Miguel. Olá Marco. Olá pessoal. Olá Miguel, viva. E Bruno Maciel, viva Bruno. Olá Marco, olá pessoal. Viva Bruno. Chegamos àquela altura do ano em que as nossas casas começam a estar decoradas de pais natais, árvores de Natal, sapatinhos e meias oversized com prendinhas debaixo da árvore, com dados e meeples lá dentro, esperamos nós todos, não é? A verdade é que hoje o nosso podcast chegou também então o Natal. Estamos aqui todos em modo natalício e será o nosso tópico de conversa de hoje. Jogos de tabuleiro e o Natal. Vamos falar das nossas histórias pessoais, que estão ligadas um pouco também aos jogos de tabuleiro e ao Natal, como é que estas coisas funcionam para nós, onde é que os jogos de tabuleiro entram nas nossas tradições pessoais de Natal, os jogos que normalmente até jogamos se calhar em família, histórias que temos para partilhar sobre estes temas. Também vamos falar um pouco sobre os temas de Natal e os jogos de tabuleiro. Explorarmos aqui um bocadinho o tema de Natal assim à vontade, por isso que sirva também um pouco este episódio para espalhar um pouco o espírito natalício entre todos vocês. Gostava também muito que sirva para nos aproximar um pouco todos num Natal que será sem dúvida muito diferente do que nós estamos habituados e que mais do que nunca se calhar precisamos destas partilhas para nos sentirmos também um pouco mais juntos. E assim, este episódio, que será um pouco diferente, também terá uma surpresa no final, se calhar uma rúbrica um pouco diferente do habitual, também mais natalícia, mas pronto, fiquem até ao final e vejam o que é que nós teremos para vocês. Eu se calhar dou o pontapé de saída e começo-vos a falar como é que é o Natal em minha casa e digo-vos uma coisa, há mesmo muito tempo que a tradição minha e do meu irmão é de jogar um jogo de tabuleiro de Natal. Nós estamos a jantar. Exatamente, já foi falado aqui, já jogamos. Isso foi no Natal passado. É verdade. Mas o que vos digo é que nós estamos a jantar e já aquela coisa, já está um montinho de jogos de tabuleiro lá ao lado, estado lá no cantinho da sala. E a minha mãe até já sabe que nós agora acabamos o jantar e tudo, e já se arrumam as coisas todas da mesa, que as mesas costumam ficar sempre cheias das sobremesas todas, não é? E arrumamos as sobremesas todas para um cantinho, arranjamos ali um canto para nós jogarmos. Normalmente até jogo eu e o meu irmão. A minha namorada também joga connosco. O mais normal até é eu fazer isto com o meu irmão, então aqui há muitos anos fazemos ali, jogamos os dois. E jogamos jogos mais pesados, que vão entrar um bocadinho pela noite adentro, sem grande problema com isso, não é? Porque pronto, a malta depois também tem a tradição. Exato, a gente abre as prendas à meia-noite, ou tentamos abrir as prendas à meia-noite. Por isso, é muito normal a gente ficar ali a jogar um jogo de 3, 4 horas sem grande problema. E mesmo que se abra as prendas, o jogo fica em cima da mesa e a gente depois continua por ali adentro. E quando abrimos um jogo novo, e olha, ainda não experimentamos este, não é? Então, olha, pronto, se calhar é uma boa altura. E monta-se o jogo e começa-se a jogar logo a seguir, a abrir as prendas à meia-noite. E é um bocado essa mística que houve já há muito tempo entre mim e o meu irmão lá em casa. E a minha mãe, que nem gosta muito destes jogos assim mais pesados. Se bem que também jogamos de vez em quando um joguito assim mais levezinho com toda a gente. Mas depois a malta começa a ficar cansada e pronto, e depois fico eu e o meu irmão até às 500. Mas ela depois fica a olhar para os... Tem coisas aqui em cima da mesa, é sempre um jogo diferente e também é uma maneira engraçada dela ficar lá de vez em quando só a ver-nos a jogar. Sim, mas Bruno, claro, como é que é contigo? Olha, eu não posso dizer que haja uma tradição, pelo menos na minha família, de jogar jogos de tabuleiro. Eu lembro quando era bem mais miúdo, de vez em quando jogar um Trivial Pursuit, uns gestos, porque dá para toda a gente jogar, mas também depende muito, e dependia também já na altura, e depende agora do sítio onde eu passo o Natal, porque como tenho família numa parte do país, lá no norte, e outra aqui em Lisboa, isto, conforme onde eu passo o Natal, muda muito. E muda muito porque há um sítio onde eu tenho muitas crianças e há um sítio onde eu não tenho muitas crianças. E onde eu tenho muitas crianças é aí que eu normalmente, mas aí sou eu, que forço a tradição de colocar um jogo à mesa. Porque eu também passo aquele flagelo, se calhar não é bem um flagelo para ti, mas para mim é que é quando eu já tenho os jogos ali colocados quase em linha de espera, ali na fila de espera para entrarem, eu tenho a mesa cheia de coisas, não é? E eu quando começo assim a olhar para os meus primos e a dizer, então, vamos jogar, não sei o quê, e eles começam a ficar entusiasmados, sim, e depois o meu pai começa assim a olhar de lado porque
nós vamos ter que começar a levantar a mesa, não é? E ele não gosta muito dessas pressas, e então há ali assim um misto de vamos ou não vamos esperar mais um bocadinho, e depois às tantas assim um pouquinho de forma envergonhada, lá vamos levantando a mesa e pomos um jogo à mesa. E os jogos que normalmente jogamos são... Está a malta ainda a comer a última rabanada e tu já estás a tirar o prato, não é? Já O não meu pai precisas do começa logo prato a olhar agora. de lado. É o maluquinho dos jogos que agora vai começar a jogar os joguinhos e quando é que isto vai acabar? É mais um pouco esse olhar que já me fez mais confusão do que faz agora. Agora também já sou um sem vergonha e os meus primos adoram isso. Vai dos 10 aos 18 anos, portanto, e no meio ainda existem mais dois. Portanto, há aqui muita juventude que gosta muito deste primo que sou eu. Eu sou o primo fixe por causa dos jogos de tabuleiro, mas ao pé dos mais velhos eu sou a criança, o adulto criança da família. E jogamos. Exato, mas eu também, olha, pelo menos, o que é que eu acho que o Natal também, o Natal é para as crianças, certo? Pelo menos costuma-se dizer isso. É um momento de estar em família, os membros estão a falar uns com os outros à mesa, e depois há uns que estão no sofá a ver tais filmes de Natal, os sozinhos em casa, que se calhar têm mais piada para os mais velhos do que para os mais novos, que se calhar não se identificam tanto porque já não é do tempo deles. E eu acho que isto de vez em quando, até à altura de abrir as prendas, para as crianças deve ser uma seca. Muitas vezes é uma seca. E então eu às vezes não, é quase sempre, eu ponho um jogo à mesa, forço a coisa a acontecer, e os miúdos adoram. Jogos muito simples como o Happy Salmon. O Happy Salmon foi um sucesso há 2 anos cá em casa, de pôr miúdos a saltar e a fazer aqueles gestos de high five, os fist pumps, e depois ver as pessoas que começam a ver aquela algazarra toda a olhar e a rir, e acho que o Natal também é um pouco isso, tentar a família a rir-se uns com os outros, a divertirem-se, e foi por acaso um momento que eu guardo já há 2 anos para cá e que eu quero repetir. Agora se calhar com o Funky Chicken, que eu ainda não experimentei, mas que é um jogo muito parecido ao Happy Salmon, mas em termos de Natal em família e jogos de tabuleiro é um pouco por aí, porque jogos mais pesados, e até porque eu sou filho único, não tenho assim alguém com quem eu consiga partilhar, pelo menos de perto, este hobby, tem que ser assim coisas muito leves, curtas e divertidas. Opa, espetacular estas memórias. Estou mesmo contente de ouvir estas histórias e partilhar estas histórias também, porque me trazem muita felicidade. Isso também é bom. E ver a tua felicidade é espetacular. Sim. E tu, Miguel, como é que é contigo os jogos de tabuleiro e o Natal? Olha, eu vou pegar no exemplo do Bruno, porque comigo também era qualquer coisa parecida. Porque ponto número 1, eu também sou filho único e, portanto, também é difícil, para não dizer muito difícil, ter ali um hobby com alguém mais ou menos da minha idade, com quem eu pudesse relacionar e jogar uns jogos e não sei o quê. Quando era mais miúdo, o que acontecia é que tipicamente na véspera de Natal eu ia para a casa dos meus primos e de maneira que éramos 4. Número mágico para jogar E jogos de era tabuleiro. certo. O problema é que não havia jogos de tabuleiro, porque estamos a falar em 1990, não é? Pronto. Mas sim, era uma seca desde o fim do jantar, vai às 8h30, 9 da noite, e ter que esperar até à meia-noite. Eram 3 horas de seca em que nós não fazíamos puto de ideia do que é que havíamos de fazer. É fazer tempo. Era literalmente fazer tempo, porque pronto. Depois às tantas lembro-me que depois fechavam-nos alguns numa divisão da casa aos 4, porque vinha aí o Pai Natal e de maneira que, pronto, Clássico. para nós não vermos o Pai Natal e pronto, e então ficávamos ali os 4 trancados, confinados, isto agora está na moda, este ano está na moda, então ficávamos os 4 confinados num quarto, enquanto o Pai Natal chegava, depois alguém fazia barulho e Claro. olha, o Pai Natal e tal. Mas aquele período, desde o final do jantar até à meia-noite, era uma seca desgraçada. Aquilo nunca mais passava. Lembro-me perfeitamente disso. E, portanto, se eu, enquanto criança, sofria, entre aspas, disso, eu faço ideia as crianças de hoje em dia muito mais digitais e tecnológicas e com muito menos paciência do que aquilo que nós tínhamos na altura. Sem dúvida. Pegando nisto, jogos de tabuleiro e Natal, lá está, para mim é uma coisa que é recente. Eu tinha alguns jogos de tabuleiro, mas daqueles mais antigos, mas tinha assim aqueles mais clássicos e lembro-me de jogar alguns jogos de cartas, mas de cartas normais, com um baralho de cartas normal, no dia de Natal. Tirando isso, não tenho assim uma grande tradição de jogos de tabuleiro. Nos últimos anos é que, por conta do hobby, tenho ido à mesa alguns jogos modernos, tenho jogado com a minha mãe, por exemplo, porque senão eles ficam aqui
a alimentar a prateleira da vergonha e nós também não queremos isso. E ficam a alimentar, desculpem, a segunda prateleira da vergonha, que é eu já o joguei, mas já não pego nisto há não sei quanto tempo. Não vamos falar sobre isso. Mas também vos tenho a dizer que eu fiquei mais ou menos surpreendido, porque aparentemente jogos de tabuleiro e Natal é uma combinação que é relativamente comum. Eu sigo um podcast do British Museum e no episódio deste mês, de dezembro, eles lançam um episódio por mês, e eles a certa altura, eles começam a falar, e tal, e jogos de tabuleiro, eu, jogos de tabuleiro? Queres ver? Enganaste no podcast, afinal. Não. Eu fiquei, uau, isto aparentemente é uma coisa que afinal isto faz-se. Isto existe, não é? Existe aqui uma tradição de jogar jogos de tabuleiro pelo Natal e não sei o quê. E eu fiquei, ok, deixa cá ver do que é que eles vão falar. E depois eles começaram a falar do Monopólio e do Trivial, e eu, valha-me Deus, pronto, tudo bem. E não sei o quê, e porque o Trivial devia ter outras cartas, porque às tantas as pessoas já sabem as respostas todas ou quase todas, e depois porque todos os anos vai e não sei o quê. E eu, valha-me santa, bom, está bem, tudo bem. E depois eles mudaram o tema para jogos de tabuleiro antigos que têm lá no Museu Britânico, tipo Royal Game of War e coisas assim, já bem antigas, e pronto. Depois passaram para a parte bem museológica da coisa e eu aí fiquei um bocadinho mais descansado, porque aí pronto, aí não há jogos modernos definitivamente. Já é a praia deles também, não é? Sim, aí já é mais a praia deles, mas foi engraçado porque eles próprios também deram ali o ponto de vista deles, só que falaram foi do Trivial e do Monopólio e eu disse, pronto, ok, eu também não estava à espera de outra coisa. Opa, eu só tenho a dizer que, pronto, falaste do Trivial e do Monopólio, quando éramos miúdos, eu lembro-me, e vocês estavam a falar, estavam-me também a lembrar, efetivamente nós temos aqui experiências diferentes também, não é? Quer dizer, eu tinha o meu irmão e por isso tenho estas memórias todas de eu e o meu irmão a jogar Scotland Yard. Foi quando nós começamos também a largar os monopólios e os hotéis, o hotel, lembro-me do hotel, mas nós tínhamos assim umas coisas assim, tínhamos um monopólio, ok, mas depois fomos começando a tentar, mas ainda dentro do que era um bocadinho do jogo ainda clássico, depois começamos a ir para os Scotland Yard, começamos a experimentar assim umas coisas mais fora, mas éramos mesmo miúdos e lembro-me, por exemplo, disso nós estarmos sentados no chão, isto porque na altura os miúdos não iam, agora consigo dizer que quero um bocado da mesa, não é? Já tenho barba, não é? Por isso já pode dizer, olha, vamos arrumar aqui, eu vou-me levantar e vou arrumar aqui este bocado da mesa e agora vamos jogar aqui um jogo de tabuleiro. Era miúdo, não, sentava-me, era o meu irmão, Nuno, anda, senta-te aqui no chão e vamos jogar isto no chão. Que é onde há espaço, não pode dizer ninguém para tirar as coisas da mesa. Mas para teres de memórias engraçadas, depois lembro-me também, os clássicos, eu jogava imenso, o meu padrinho ainda era vivo, e no Natal, não era só no Natal, eu acho que jogava com ele todas as semanas xadrez, mas no Natal também andávamos ali, 3 ou 4 partidas de xadrez, os dois e tudo. Não devo haver um Natal onde eu não me lembro de haver um jogo de tabuleiro. Nem que seja o xadrez. Por isso, para mim, teve sempre esta, desde miúdo, essa parte. É uma tradição. Sim, daquelas que não foram, como é dizer, não ficaram documentadas como tradição, não é? Mas que fez parte sempre. E depois, a verdade é que, pronto, eu e o meu irmão éramos as crianças da casa e, pronto, ainda não há filhos de nenhuma das partes, então, pronto, continuamos a ser as crianças da casa porque continuamos a jogar jogos de tabuleiro. Acho que estavas a dizer que o Natal é para as crianças, eu costumo dizer sempre que eu pronto, posso ter a idade e a barba toda que tiver e as coisas todas, os cabelos brancos, que toda a gente gosta de dizer de lembrar-me dos cabelos brancos, mas a realidade é que, eu vou ser sempre uma criança. Se ser criança é estas coisas todas, nunca quero deixar de ser. Por isso, olha, a todos os nossos ouvintes que pensem assim, olha, digam a toda a gente que são felizes, que ser criança é ser feliz, então querem ser crianças para sempre, pá. Não desistam disso. Olha, uma pergunta para vocês. Eu, para além dos jogos que jogamos no Natal, eu pelo menos tenho esta tradição, porque sou o gajo dos jogos, assim vulgarmente chamado. Os meus primos já sabem o que é que vão receber no Natal. E receberam, se calhar, 2, 3 anos seguidos jogos de tabuleiro, em que eu os embrulhava, e claro que são caixas retangulares e era fácil perceber que o que estava lá dentro era um jogo de tabuleiro, mesmo que eu quisesse esconder. Eu no 4º e no 5º ano já comecei a tentar ser mais criativo, ou seja, eu dentro do embrulho tentava fazer com que aquilo não parecesse um jogo de tabuleiro só para criar surpresa. E depois, claro que era um jogo de tabuleiro, e agora também há jogos de tabuleiro, as caixas
caixas não Standard. não são standard, não é? Portanto, agora isto também já faz parte de outra tradição, que é tentar enganar os meus primos. Eles já estão à espera de receber jogos. Um dia deixam de receber e é essa surpresa, mas enquanto receberem já vão com sorte. Mas agora já é tentar enganá-los para eles tentarem, se calhar este ano não é um jogo. Se calhar é diferente o formato da caixa. Isso já também é a rotina e a tradição de Natal aqui do Bruno Maciel. Muito bom, muito bom. Por acaso é assim, eu como já faço assim algumas brincadeiras dessas há algum tempo, de meter uma caixa dentro de outra caixa com papel ou com não sei o quê, eu já camuflo essas cenas há algum tempo, e caixas dentro de caixa, dentro de caixa, dentro de caixa, e depois no final teres um papelzinho para ir a um sítio buscar a caixa que não estava embrulhada, que estava no outro lado. Sim, já aconteceu desse tipo de brincadeiras, mas nunca foi assim uma necessidade. Foi mesmo só mesmo pelo gozo de a pessoa abrir e andar para lá à procura. Eu houve uma vez que no meio de papel até a prenda já estava perdida, que era uma coisa tão pequenina dentro de um caixote tão grande, cheio de cenas, que o pessoal andava lá no esferovite. E houve um momento onde eu pensei, olha, acho que isto correu mal. Só se calhar perdeu aquela porra lá dentro. Mas tirando isso, acho que sim. Eu não sei, Miguel, se algum dia tiveste esse confronto de... Já tive, como se diz, no receiving end do Dessas olha, brincadeiras. desembrulha e depois, ok. Mas isto era uma caixa enorme, sim. Eu confesso que nunca fiz porque simplesmente não tenho jeito para a coisa. Sim, eu sei, se forem caixas quadradas e tal, sim. Só que implicava eu também guardar caixas de tamanhos progressivamente maiores, que normalmente eu não faço. E portanto, requer planeamento. requer ali algum planeamento, que é coisa que eu normalmente eu não tenho, porque eu pego nas caixas e mando fora e pronto, e acabou-se. Mas já me aconteceu, sim, estar a desembrulhar uma caixa enorme e depois vai-se a ver, e era uma coisa para aí com o tamanho 10 vezes mais pequeno, assim. Meia altura de uma pessoa. Eu fiz isso com uma caixa que era meia altura de uma pessoa. Caraças. Da largura de uma pessoa. Entrou a caixote. E depois era do tamanho de um dedo. Era Eu imagino a cara da pessoa. Olha, eu confesso que num amigo secreto eu já fiz algo. Era um jogo, aliás, eram 2 jogos de tabuleiro, mini jogos de tabuleiro em termos de tamanho, mas que eu escondi-os, porque foi num restaurante com um local lá fora que nós conhecíamos bem. Então eu escondi as prendas em determinados sítios, em que depois a prenda que a pessoa recebia no imediato eram enigmas, quebra-cabeças, para a pessoa tentar descobrir onde é que os jogos estavam. Portanto, a pessoa gostou mais até desse quebra-cabeças do que se calhar propriamente dos jogos. E depois as colegas que estavam com ela estavam a entrar no jogo, a ajudá-la a tentar encontrar a coisa. E eu estava a adorar, estava a gozar o prato, porque foi super giro. Portanto, também é mais uma memória de Natal, não em família, mas também faz parte, porque os amigos e outras pessoas que às vezes com quem nós estamos muitas vezes também às vezes levam as prendas e fazem parte do nosso Natal, não é? Opa, histórias fantásticas que para quem nos esteja a ouvir, eu estou-me a divertir imenso e é um episódio diferente, sem dúvida, um episódio onde nós estamos a partilhar estas histórias, mas espero que consigamos estar a passar também o calor que é estar a reviver alguns destes momentos uns dos outros, assim em partilha. Mas há um tema que também gostava de trazer, que era: temos estas memórias todas de Natal. O Natal é muito importante na vida de nós os três, e imagino que muita gente também que esteja a nos ouvir, se calhar não pela simbologia do Natal, mas pelas vivências e pelos momentos que nós partilhamos em família, com amigos e tudo. Por isso, há efetivamente uma simbologia toda à volta do tema Natal. E por acaso, em preparação para este episódio, até tivemos os três, até estávamos em off a comentar isto, e bem, eu acho que é um tema interessante para nós debatermos aqui os três, que é: não há assim tantos jogos de tabuleiro com o tema Natal. Há com tanta coisa. O Natal é uma coisa tão grande, não é? Tão relevante a nível de tema da vida, é recorrente todos os anos, e todas estas memórias que nós estávamos aqui a partilhar estão todas com um brand, estamos todos vestidos de vermelho, como eu por acaso até estou vestido de vermelho, vocês que nos estão a ver, eu até estou vestido de vermelho e... Confirma-se. Confirma, não é? Não estou a mentir. E a realidade é que os jogos de tabuleiro acabam por não abordar tanto este tema, e não sei qual é a vossa opinião sobre isso, se era uma coisa que vocês sentiam que gostavam de ver mais. Nós até falamos disso, quais são os temas que nós queríamos ver mais nos jogos de tabuleiro, e acabamos por não falar sobre isso sobre o Natal. Por isso, olha, fazemos aqui um parênteses para esse episódio. E Bruno, o que é que tu achas de haver mais jogos com o Natal? Era uma coisa que tu vias com os olhos? Sim, eu confesso que
até esta semana em que nós começámos a preparar o podcast, eu não tinha pensado muito neste tema. Nunca me debrucei muito sobre isto. Mas realmente há muito poucos jogos, como disseste, sobre o Natal. E os que existem são temas colados de jogos que já existem, que, não sei, de um ponto de vista comercial, para aproveitar se calhar aquela altura do ano, começam a sair love letters do Natal, Munchkins do Natal e outros jogos que podem ter vários temas em que o Natal, na altura específica do Natal, também acabam por ter também essa edição de Natal. Mas jogos, mesmo sobre Natal, conheço 0 jogos. Ou pelo menos, eu sei que existem, mas muito poucos. Eu acho que até é um tema engraçado e que eu que sou tipicamente Eurogamer, eu acho que dava um bom jogo. Um Pai Natal com os seus duendes a fazerem jogos, a tentarem cumprir objetivos porque as crianças têm uma lista de prendas que enviam uma carta ao Pai Natal. Eu acho que tudo isto interligado poderia fazer um bom jogo. Mas Só se fosse cooperativo, ó Bruno. não Podia ser sei. competitivo também nos Não, doentes não, que não, querem não. uma promoção. Só se tu fosses os doentes, porque Exato. Pai Natal há só um e de repente eram 4 Pais de Natal e a coisa já era estranha. Certo. Sim, estou a perceber a lógica Né? do teu argumento, mas acho que havia sempre aí forma de conseguir fazer com que o jogo fizesse sentido. Sim, com certeza. Porque é que se calhar não há tantos jogos sobre o Natal? Nós também já tínhamos comentado isto em off, mas provavelmente porque são jogos que vão à mesa mais nesta época e depois são capazes de estar muito tempo sem serem jogados. Mas do ponto de vista comercial, eu não sei até se não seria mais benéfico haver jogos sobre o Natal, porque se calhar naqueles curto espaço de tempo, que seja em novembro, dezembro, se calhar ainda em janeiro, se calhar o jogo poderia ter uma tiragem, ou pelo menos um volume de vendas que compensasse o ano inteiro. Não sei, e se calhar venderia mais do que alguns jogos que não têm temas específicos. O ano não conseguiriam chegar ao volume de vendas. Não sei, estou só aqui a divagar, mas acho que poderá ser uma das razões, mas ao mesmo tempo poderia ser uma forma de capitalizar o tema de um jogo do ponto de vista comercial. Eu acho engraçado que é consistente. Numa coisa é dizer assim, olha, há uma editora ou há tipo 4 ou 5 editoras que nunca fizeram nenhum. Não, é consistente que nenhuma editora decidiu pegar neste tema e dizer vamos fazer um jogo de tabuleiro à volta disto. Por isso é mesmo consistente, ou pelo menos, já agora, quem nos está a ouvir, se por acaso conhecem um jogo que realmente foi editado com o tema de Natal, pá, façam-nos chegar, porque nós os três tentamos, na preparação disto, também andamos à procura e tirando o que o Bruno disse, os Letters to Santa, que é no fundo a versão Love Letter de Pai Natal, basicamente, ou os Munchkins e os Flux, e há aqui muitos, aqueles que basicamente têm para tudo, há monopólios do Pai Natal também, se vocês quiserem, mas um jogo que foi mesmo criado para isto, epá, nós não conseguimos encontrar, e pá, queria só lançar esse desafio para, se por acaso nos escapou alguma coisa, estamos mesmo curiosos de saber. Se nós formos ao BGG, nós encontramos muitos títulos que dizem Christmas e coisas assim, mas não há um jogo que salta à vista e que diga isto foi um sucesso. Não foi uma adaptação, mas foi uma criação mesmo já pensada no Natal. Não sei, não conheço, pelo menos. Curioso. Mas força, Miguel, qual é a tua opinião sobre este tópico? Eu ia-vos dizer que, de facto, eu concordo com o Bruno, quer dizer, entretanto, eu estive a fazer aqui uma pesquisa um bocadinho mais profunda, sim, podemos dizer, e encontrei um chamado Ugly Christmas Sweaters, que é deste ano. Mas, sim, mas quer dizer, mas não há aqui grandes jogos que sejam publicados e que sejam um grande sucesso de vendas. Eu acho que mesmo as versões que há, do Letters to Santa, do Munchkin, bom, o Munchkin nem vale a pena pegar nele porque há Munchkin de tudo e há tudo de Munchkin, não é? Portanto, portanto aí não é... Mas, por exemplo, o Love Letter, e eu acho que todos os jogos que estão com o tema de Natal, eles fazem precisamente porque às editoras não lhes dá trabalho nenhum adaptar o jogo para Natal. Ok, agora vamos criar aqui uma nova versão que tem um Pai Natal em vez de ter um super-herói ou qualquer coisa assim. Uma coisa qualquer, não é? Por exemplo, o Love Letter, não é? Em vez de ter uma princesa e um rei ou não sei o quê, não, tem umas coisas relacionadas com o Natal. Ok, trabalho aqui se lhes dá quase nada, provavelmente. Porque não tem que mexer na mecânica do jogo, não tem que mexer em nada, é só pôr ali umas imagens novas, entre aspas, provavelmente sim, não é isto, não é? Mas sim, mas é um pouco por aí, sim. Mas é por aí. Agora, pensar num jogo de raiz relacionado com o Natal,
eu acho que é daquelas coisas que... Quantos de vocês é que pensam no Natal fora da época do Natal? Opa, Não se é? vocês sabem Em que aqui em maio. O casa... Natal é Em todos os maio. dias. Não, é em maio. Quem é que pensa no Natal em maio? Muito pouca gente. Sim, Não sim. é? Aqui em casa, a minha namorada é capaz de pensar no Natal o ano todo. Em setembro já se começa a falar em fazer a árvore de Natal, por isso. Setembro. Setembro, tudo bem. Quer Não, dizer, pronto, fazer a tudo árvore bem. de Natal. Não sei se tu... Fazer, uau. Certo, certo. Por isso é que eu disse maio. Porque já está distante o suficiente, mas não. ainda não está próximo o suficiente para... Não é? É assim, a árvore de Natal em fevereiro de vez em quando ainda está montada. E não é por preguiça, é porque pronto, vou ficar mais um bocadinho. Já faz parte. Está bem, pronto. Daí eu dizer maio, estás a ver? Daí eu dizer depois, maio. durante o ano, o sítio da árvore de Natal também merece assim uma menção de vez em quando do epá, está tão pobrezinho aquele sítio, falta ali a árvore de Natal. Durante algum tempo, meses, isso continua a fazer, quase até voltar à árvore de Natal. Por isso é uma self-fulfilling prophecy, no fundo, não é? Mas a realidade é, eu acho que o tema de Natal, então a cena à volta do Pai Natal, em particular, eu acho que daria jogos de tabuleiro muito giros, desde a produção de prendas. Bem, vocês que me conhecem já sabem, eu agora ultimamente tenho andado imenso a pensar em jogos de tabuleiro e tenho andado com estas ideias todas das mecânicas e tudo, por isso estou bem sensível a isso, para fazer um jogo. E eu acho que isto aqui é mais um para pôr na lista, sem dúvida, porque acho que ficaria sem dúvida um jogo divertido, fazer as prendas, ou então um jogo de corridas em que tens que entregar as prendas e tens só um número de turnos, Sim, não é? Que é, sim, sim. Ou fazer a melhor árvore de Natal. Sim, Olha, sim, por sim. exemplo, a decoração, não é? A decoração Sim, da sim, casa em si é um puzzle e um jogo. Sim, Fazer sim. limpo o jogo de tabuleiro não deve ser muito difícil e devia ser Olha, divertido. Olha, eu imagino qualquer coisa tipo um patchwork, mas um patchwork de Natal em que tens os polióminos e que tens que os colocar na árvore consoante. Isto é brainstorming em Isto é direto. brainstorm. É É verdade, exatamente. malta. Exatamente. Zero planeamento desta parte. Exato. Já agora, aproveito para dizer a quem nos está a ouvir que se tiverem alguma sugestão de alguma ideia de algum jogo que pudesse ficar porreiro com um tema de Natal, por favor comentem, façam-nos chegar também as vossas sugestões, porque isso é sempre bom nós pensarmos todos em conjunto e quem sabe, depois para 2023 ou 4 tínhamos um jogo na Fazemos rua já em 21. que se Fazemos já em chama... 21. Acho que sim. Opa, malta, da minha parte, se vocês tiverem ideias e quiserem alguém para bater umas bolas, estou disponível. Estou mesmo a falar a sério. Andem lá. Muito bom. Oh, malta. Opa, o Natal acho que merece, acho que principalmente neste ano, e por acaso é um ponto que eu vou dizer a minha opinião, mas gostava de ouvir a vossa. Se isto ajudasse as pessoas a entrarem mais, primeiro, se trouxesse felicidade às pessoas, e acho que os jogos de tabuleiro fazem isso, e acho que isto é unânime, não vale a pena de lançar esse ponto. Mas, à parte de fazer as pessoas mais felizes no Natal, se fosse uma boa maneira de, se calhar, as nossas famílias, que se calhar não jogam tanto, como estávamos a partilhar aqui, e as outras famílias de quem nos está a ouvir, que se calhar olham para os jogos de tabuleiro e se calhar não pegavam, será que isto era a desculpa para mais pessoas entrarem para o hobby e se calhar o Natal passava a ser o momento onde as pessoas se passavam a lembrar que experimentaram um jogo de tabuleiro e descobriram a maravilha dos jogos de tabuleiro e começaram a jogar até outros jogos que não seja este? Será que é isto que também pode desbloquear? O que é que vocês acham? Eu gostaria que assim fosse, mas lá Sim. está, como existem vários jogos cujo tema é colado num jogo já existente e eu acho que não é por aí que as famílias acabam por jogar mais, estou um bocadinho cético em relação a essa ideia, mas gostaria, não sei, é a minha opinião, eu acho que não é por aí, mas eu gostava muito que fosse. Eu acho que ainda é preciso alguém que faça o push da coisa, que haja pessoas como o Bruno, que diga, olha, então mas agora já podemos jogar. Mas agora já podemos jogar. Já dá. Até agora já dá. Estás gordo, não comas mais rabanadas. Anda lá, vai lá embora jogar. Não. Olha, leva as rabanadas para outro sítio. Vá. Aqui em cima da mesa é que não pode estar porque eu agora vou jogar com esta malta toda. Vamos embora. Pronto, sim. Sim, eu acho que isso... Vamos falar para a cozinha, se faz favor, que a mesa é para nós agora. Oh, malta, olha, foi uma excelente partilha. Opa, adorei isto, mas para quem nos está a ouvir, as surpresas ainda não acabaram e nós ainda temos uma rúbrica um bocadinho diferente para vocês, por isso fiquem aí e vamos passar para a nossa rúbrica. Continuando no espírito de Natal, a nossa rúbrica de hoje terá um formato um pouco diferente.
E hoje a rúbrica chama-se Jogos no Sapatinho, em que falamos sobre alguns jogos que desejamos encontrar nos nossos sapatinhos, ou jogos que já estão, se calhar, no sapatinho de alguém, já nas nossas famílias, amigos, nos nossos próprios, não sei, vamos ver. Vamos falar um pouco então de jogos no sapatinho, e para começar, se calhar, Bruno, então conta-nos lá que jogos desejas tu que estejam no teu sapatinho. Ok. Alguns desses jogos já chegaram, outros estão para chegar e outros ainda estão para serem encomendados. E eu bem gostava que alguém me oferecesse jogos. Não, minto, porque já houve altura em que me ofereciam jogos e eu, pronto, acabava por os esconder porque eram jogos muito comerciais e agora, até porque quem ainda tem a ideia de me oferecer jogos como conhece bem o suficiente e que sabe que eu sou maluquinho dos jogos, não me oferece porque ou posso já ter ou porque posso não achar piada ao jogo que me oferecem. Então já não me oferecem jogos sequer. Quem oferece os jogos sou eu que me ofereço a mim mesmo. A Cyber Monday passada, aqui em novembro, que foi logo a seguir à Black Friday, que correu melhor do que a Black Friday, que foi muito fraquinha, mas passemos à frente. Para mim é o Natal. É o Natal, porque encontro jogos a preços que não iria encontrar noutra altura do ano. Jogos esses que já chegaram, como o Coimbra, que eu já joguei e adorei. Uma recomendação que até o Daniel já tinha feito e que eu já tinha isto na wishlist, portanto, fechei agora, Coimbra. Excelente jogo, Daniel, realmente tinhas razão. Já também joguei o Kalimala, que chegou na semana passada. Tenho uma reação mista em relação ao jogo, tenho que jogar mais vezes. E em trânsito, porque são jogos que já estão a caminho, Carpe Diem, do Stefan Feld, Ponzi Scheme, um jogo assim um bocadinho fora do radar, mas que eu também estou muito curioso. Merv, The Art of the Silk Road, um euro bastante colorido e que está a ser muito bem falado e está no Hotness da BGG, portanto também estou muito curioso para ver esse jogo. E estes são os jogos que eu tenho a certeza que irão chegar. E depois há jogos que ou ainda vão sair em 2020, mais perto do Natal, ou se calhar já perto do final do ano, ou até no início de 2021, que eu estou de olho neles e mal eles estejam disponíveis, eu sei que eu vou logo carregar no shop ou no buy, seja lá o que for, e eles virão cá para casa, espero eu, o mais rapidamente possível. Que são o Furnace, que é um engine builder com o tema industrial, o Carnegie, não sei se conhecem, mas também é da linha de jogos da Queened Games, que é aquela linha de jogos que faz o Master Print, que são jogos que parecem livros, que eu faço essa coleção, e também é um jogo económico, o tema industrial. O Cloud Age, que é o jogo do Alexander Pfister de 2020, que eu estou super curioso, apesar de não ser um tema que me agrade muito, porque é um tema de distopia, mas que tem mecânicas que eu não vejo noutros jogos, pelo menos a interligação e a junção dessas mecânicas juntas. Estou muito curioso, até porque é um jogo do Alexander Pfister, portanto qualquer jogo dele vai estar no meu radar. Outro jogo que eu também estou muito curioso e gostava de o ter e tem sido muito bem falado, que é o Anno 1800, que é baseado num jogo de computador, também um jogo económico, mais ou menos um city building com tech trees, muito bem falado, também daqueles jogos longos que eu gosto, que nos obrigam a pensar. O Alma Mater, que é o sucessor espiritual do Coimbra, que depois de experimentar o Coimbra, então sim, ficou na minha wishlist, e esse aí já está disponível, portanto não tenho dúvidas que eu vou comprar. E por último, o Obsession, que é um jogo muito obscuro, no sentido que pouca gente conhece. Houve uma tiragem muito limitada deste jogo na primeira edição. Sei que agora está a sair uma segunda edição. A arte é horrenda, mas é um tema muito... É verdade, mas dizem que o jogo é muito giro, o gameplay é muito interessante, é muito fluido e dizem que tem mecânicas inovadoras. Estou muito curioso com um tema de Inglaterra vitoriana em que contratas mordomos, uma família nobre que tenta ter o máximo prestígio dentro da sociedade inglesa, caças às raposas, ir a eventos como bailes, recitais de música. É um tema estranho, mas dizem que o jogo é muito bom. E o jogo está esgotado em todo o lado, quer dizer, em todo o lado não está, mas se quiseres uma cópia vais ter que vender se calhar metade da tua coleção para o ter. Eu estou muito curioso com este jogo e mal esteja aí disponível, e já esteve em Portugal há alguns para aí alguém a vender em segunda mão, mas eu já cheguei tarde, mas é um daqueles jogos que eu quero agarrar ainda em 2020. E é isto. Já é uma lista grande. Pai Natal já vem só fazer uma entrega a ti e depois volta lá para abastecer. Quando fizesse esse jogo sobre entregas do Pai Natal, eu posso ser uma personagem de um miúdo
que quer Com jogos uma de lista. tabuleiro. Exatamente. Mas a minha carta de objetivos vão ser 10 jogos. Tens que me entregar 10 jogos. Portanto, e esse tem que dar uns 100 pontos, daqueles que dá a volta ao tabuleiro no final do jogo. Muito bom, muito bom. Ai, tu, Miguel, que jogos tens tu então no teu sapatinho? Olha, então, para mim, o Pai Natal já chegou, mas também ainda vai chegar. Mas vai chegar atrasado. Então, a parte do Pai Natal já chegou. Foi uma promoção que eu aproveitei da Board and Dice na altura da Spiel. Não foi na Black Friday, não foi na Cyber Monday, porque isso foi zero, porque não encontrei nada. E os descontos, bom, também não vamos falar disso. Mas na altura da Spiel, a Board and Dice estava com os preços porreiros e bastante simpáticos. E então eu cliquei no buy no Tawantin Suyu. Epá, muito bem. Disseste-o muito bem. Estava a ver como é que tu ias a sair daí. Que é daqueles jogos que atropela a língua mesmo. É verdade, Desculpa, mas continua. mas eu antes de começar o podcast eu disse isto 30 vezes. Portanto, Ok, que era está para explicado. garantir que eu conseguia. Pronto. Que é um jogo que é bastante bom, eu já o joguei online e gostei imenso. E pronto, e por isso é que eu cliquei no buy. E também 2 jogos de Escape Room, que são os Escape Tales, que eles tinham uma promoção que é, se comprasse o mais recente, eles ofereciam-te um dos outros 2 anteriores. E eu disse, ok, então venha. 2 pelo preço de um é sempre bom. Essa foi a parte em que o Pai Natal já chegou. A parte em que o Pai Natal vai chegar atrasado, e em alguns casos bastante atrasado, tem a ver com os Kickstarters, que têm alguns a chegar algures, não faço ideia quando. Eu gostava que fosse este mês. Aliás, eu já gostava que já tivesse sido para aí há 2 meses. Mas pronto, ainda não chegou. Eu vou falar pela 35ª vez da Megabox do Fresco. Marco, também estás à espera dela. Pronto, Tá, mas tá. não volto a falar disto. Não volto a falar disto, juro. Mas eles dizem que já está a ainda não caminho chegou. na Europa, não é? Por É isso, verdade, é verdade. é caminho de onde, mas pronto. Bom, enfim, deve estar a caminho do armazém para ser. Bom, não interessa. Mas, para além disso, tem um Kickstarter que era a coleção dos Mint. O Mint Works, o Mint Delivery, o Mint Cooperative e o Mint Control. Eu não tenho nenhum deles e, portanto, eu fiz back à coleção inteira. Mas vá lá, também são 4 joguinhos pequenininhos e são jogos muito simples e eu gosto do conceito. São jogos em que o tema não está lá, mas também não precisa de estar. Ou se calhar até está, mas é muito levezinho, mas mecanicamente a coisa está lá. Para mim, essa é que é a parte interessante, porque são jogos que facilmente vão à mesa de Natal, não é? Porque são jogos simples, são jogos que jogas aquilo em meia horinha, ok? Olha, já experimentámos o Delivery e agora vamos experimentar o Works. Pronto. Olha, gostaste do Works? Fixe. Então vamos experimentar o Control. Não gostei do Control. Ok, então mas agora vamos experimentar o outro a seguir. E são 4 jogos que tu despachas aquilo em 2 horas ou o que seja e pronto, são muito simples. Depois tem ainda outros que vão chegar mais para a Natal. frente, mas isso que também Pós estavam Reis. previstos ser. Se fossem pós-reis era bom. Se fossem pós-reis era bom. Não, mas pronto, mas estavam previstos também ser agora para outubro, novembro, só que depois atrasou tudo e é óbvio. De maneira que eu não estou a contar com eles antes de sei lá quando. Mas quando vierem são bem-vindos. Opa, muito bom, muito bom. Pá, eu efetivamente, então também, o Natal já começou também há algum tempo, há um bocadinho, também não é assim há tanto, mas assim mais recentemente fiz assim alguns investimentos. E depois é só uma nota, eu já não posso comprar mais jogos até fazer obras em casa, isto foi assim, já está este ano. Está bem, está. Tive que me conter imenso porque enquanto não houver estantes novas e as obras todas aqui de casa do próximo ano, isto não vai dar para mais. E mesmo assim... Metes debaixo da mesa. Não, já está. Espera lá. Mas comprar implica o quê? Implica comprar e chegarem aí ou implica comprar, vou clicar ali no back do Kickstarter porque eu sei que isto só vai chegar para o ano e então... Eu sei que tu recebes os e-mails quando eu faço o bank, por isso sabes perfeitamente que isso não vai acontecer. É verdade. Isto é o Marco a mentir a si próprio. Ele ainda vai comprar qualquer coisa. Não é mentir, mas é meter na cabeça que não. Este não conta, back. Este não o Miguel conta, está a back. dizer isso porque ele sabe que eu fiz back nesta semana a mais um, por isso. Pronto, é assim. Muito bom.
Mas é verdade. Mas a realidade é que, pronto, não posso comprar mais jogos. E mesmo assim, desde que decidi que não podia comprar mais jogos, ainda entrou aqui o Seventh Continent, que é um jogo pequeno, porque ele ocupa pouco espaço e tem poucas cartas. Mas eu já tinha aqui há muito tempo, tinha um colega meu que estava a vender a cópia dele, eu fiquei-lhe com a cópia, então pronto, olha, chegou o Pai Natal logo ali. Depois chegou-me o The Red Outpost, também já. Aspecto. Sim. E pá, parecia, já agora, para quem tinha visto o Kickstarter do projeto, que parecia uma caixa bem maior do que o que é. Aquela ali até nem me custou tanto, porque eu estava a contar que aquilo me ia roubar mais espaço e roubou menos, por isso está-se bem. Eu fiquei com o espaço ainda para meter o cacau. Também entrou. Agora, A capa do Red Outpost até faz lembrar o site, não é? Eu tenho, é um bocadinho. cada vez que olho para aquilo faz-me Oi. lembrar o site. Uhum. A temática é um bocado soviética, por isso também acaba Sim, por ser muito do mesmo estilo. Mas é assim uma coisa engraçada, um jogo colaborativo, competitivo para todos, não é? Quer dizer, ali o worker placement os workers pronto, é comunista, não é? Por isso é da comunidade. Olha. Mas depois nos pontos não. Nos pontos há um vencedor, não é? Por isso, assim, uma implementação engraçada de uma filosofia política e social, muito bem retratada, pá, mas um jogo muito que me cativou na altura, principalmente pela temática que estava aqui, da maneira como foi Certo. implementada, ligado a um preço bastante baixo que o jogo tinha na campanha, por isso foi direto e chegou também agora recentemente. Depois também o Quarks mais a expansão, que já falamos aqui no podcast. Pronto, eu também foi uma compra recente, também estava a arranjar assim um preço porreiro e pumbas, lá veio o Quarks. E depois ainda tenho, recentemente, umas prendas que me foram calhando aqui, que ainda entrou o Cacau, o Ganges, as Lendas de Andorra, a Última Esperança e a Ilha Proibida, por isso. Já estão empilhadas para cima das coisas que estavam por cima do móvel. Já estamos a inventar espaço. Mas ainda não contente com isto, como o ano passado não tinha esta restrição, e ao ano também não vou ter, por isso é que continuo a comprar Kickstarters, há aqui um conjunto de Kickstarters que estou a contar que venham e pronto, ofereço da Megabox mais o Copenhagen Deluxe Edition, que eu vi logo dos dois. Espero eu que esteja algures aqui para bater-me à porta. Amanhã. Acho que É é amanhã. Era amanhã que tu Era. viste nos Correios. Ele disse que era muito pesado e que só pode trazer amanhã quando trouxer menos cartas, não é? Ai, rei do gajo. Mas depois tenho o Kanban, o EV, estou bastante ansioso que chegue. O Canvas, que também me deve chegar ainda a tempo do Natal, espero eu. Aquilo é tipo, provavelmente aqui nesta semana chega. O The Rival Network, que é do jogo da Networks, que eu comprei o da Networks, o Executives e o The Rival Networks, que é a versão 2 jogadores do jogo, que já está atrasada há montes de tempo e não sei, acho que não chega. Acho que o Pai Natal neste vai vir vestido de Rei Mago e vai chegar ali nas Ok. Desde que não seja de coelhinho da Páscoa, estamos bem. Se calhar, não sei. Mas como o gajo também tem aquela barba, vira para cima, faz Vamos lá ver se não vai ser no Carnaval do Rio de Janeiro. Aí vai sem roupa, quase. Lá ao ginásio um bocadinho e que faz assim os implantes, pode ser. Depois temos o da Fuzzies, que é um jogo que por acaso estou muito curioso, é um party game. E eu dizer que estou muito curioso num party game é assim uma coisa muito hardcore. Isso não acontece muitas vezes. Mas é um jogo com temos assim uma coluna, é tipo um Jenga, mas com coisas fluffies e que tens que tirar de uma torre sem que aquilo vá desmoronar. E tem uma mecânica engraçada. Eu achei um piadão ao jogo. É literalmente uma torre de bolinhas fluffy, daquelas num fofinhas. Ok. E depois temos que tirar aquilo, mas elas estão assim num cone. Por isso, basicamente, tens que ir tirando as cores. Pá, está muito a giro. O Alex, o criador, pá, já me correspondi algumas vezes com ele. Dei-lhe os parabéns pelo jogo e decidi bancar isso. E aquilo foi um jogo que eu banquei este ano e chega este ano. Por isso também é uma coisa que eu achei incrível. E acredito mesmo que, segundo o que ele me disse nas últimas mensagens que trocamos, que ele, a Europa, ele deve conseguir fechá-la toda a tempo de Natal, que é um objetivo que ele tem. Vai ser muito em cima, por isso vamos ver se os Correios ajudam. E depois temos o Explore It, The Sense of Surax, que não sei se chega na Europa a tempo de Natal. Ele disse para o resto do mundo já está a receber, mas pronto, para a Europa não tinha chegado no início do mês ao centro de distribuição, ainda não havia assim muito mais updates. Por isso, vamos ver se ele chega. E agora também depende de onde é que é o centro de distribuição, porque, por exemplo, o UK está quase completamente fechado, ou está fechado, e portanto, aquilo, para saírem coisas dali, Deus me valha.
Mas pronto, sim, é verdade. Opa, já não tenho muitas esperanças que estes aqui já estou a deixar assim um bocadinho mais para o fim, a ver se não chegarem a tempo do Natal, se calhar com sorte chegam a tempo dos Reis. Mas pronto, é verdade, temos aqui um montão de coisinhas nos nossos sapatinhos, estão os sapatinhos claramente recheados de jogos. Vocês calçam a um número cento e não sei quantos, porque É um caraças, sapatão, não é um sapatinho. Desde que caiba, para mim está tudo bem. foi uma rubrica diferente e a todos que nós tínhamos. Vocês estiveram a ouvir o DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural, que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro. O meu nome é Marco Silva e em nome de toda a equipa, muito obrigado por terem estado desse lado a ouvir-nos. Vamos continuar a conversa que nos aproxima nesta quadra. Comentem este episódio com quais os jogos que vocês gostavam de ver nos vossos sapatinhos ou que histórias é que vocês têm de jogos de tabuleiro nos vossos natais. Nós partilhamos um pouco dos nossos natais convosco neste episódio e adorávamos conhecer as vossas histórias. Por isso, vamos tornar este Natal em que estamos mais separados, se calhar fisicamente, o Natal em que nós estamos mais próximos digitalmente. Era isso que eu gostaria pessoalmente que conseguíssemos fazer. Se tiverem algum feedback, ideias, opiniões, coisas que gostassem de nos fazer chegar a nós como equipa, basta-nos chegarem então um e-mail para podcast@dicecultural.org. Teríamos todo o gosto em receber o vosso feedback e ficamos sempre muito gratos pelas vossas ideias que nos ajudam sempre a crescer e pelo vosso feedback. Se gostaram do nosso podcast, então não se esqueçam de subscrever para não perderem nenhum episódio. Se gostaram mesmo muito do nosso podcast, então não se esqueçam de partilhar o link com os vossos amigos para nos ajudarem a chegar a eles e a continuar a crescer. Bruno e Miguel, mais uma vez muito obrigado por mais uma conversa extremamente agradável. É sempre um prazer gravar estes episódios convosco e principalmente muito obrigado pelas vossas partilhas, pelas vossas histórias. Pá, adorei mesmo este episódio, é uma honra estar a fazê-lo convosco. Muito obrigado. Obrigado eu, Marco. Obrigado, pessoal. Malta, aproveitando só para vos lembrar que estão a ouvir que lançamos o Dice Top, uma das mais recentes iniciativas nossas e uma parceria neste episódio com a Gameplay.pt, que teve o título de Dice Top 100 euros Gameplay.pt. Uma colaboração entre a DICE Cultural e a Gameplay que vos traz uma lista de 4 jogos com base num catálogo de jogos da Gameplay, em que cada um dos membros da nossa equipa aceitou o desafio de fazer, com um budget de 100 euros, esse top. São 4 perspectivas diferentes de 4 jogos de cada um de nós, num episódio muito divertido que vocês não vão querer perder. E aproveito ainda para mais para lembrar que ainda vão a tempo de participar no passatempo que temos a decorrer até o dia 19, por isso aproveitem. Entretanto, também aproveito para referir que os nossos eventos semanais têm acontecido num formato digital, via o Discord da DICE Cultural. Se têm saudades de nós e das nossas jogatanas e desta malta toda que se juntava à sexta-feira para jogar, nós também temos saudades vossas, por isso juntem-se a nós. Têm o link do Discord aqui na descrição do podcast. Nós cá estaremos para o próximo episódio, onde vamos continuar a falar de alguns tópicos, por acaso ainda falamos aqui. O nosso próximo tópico será sobre videojogos que viram jogos de tabuleiro e vice-versa. Por isso não percam o próximo episódio. A todos aí em casa, muito obrigado pela vossa companhia, pelo vosso apoio e um muito feliz Natal, cheio de saúde, alegria, em segurança com as vossas famílias, recheado de jogos de tabuleiros e boas jogatanas. É o que nós vos desejamos todos. Boas festas e muito boas jogatanas para todos. Até à próxima e bom Natal. Bom Natal, pessoal.